Pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai estar iniciando o módulo de ciclo celular, tá? Então aqui a gente está fechando a parte de biologia celular e molecular com esse módulo, tá? Eu vou dividir essa aula, na verdade, em duas, né? Hoje vocês terão um vídeo de ciclo e mitose, e depois eu vou dar aula de meiose, tipos de reprodução, ciclos de vida e gametogênese, tá bom? O ciclo celular é, na verdade, todo o ciclo da célula, tá? É todo o momento de vida da célula. Desde o momento em que ela está produzindo macromoléculas, sintetizando macromoléculas, até o momento em que ela vai se dividir, tá? Esse ciclo a gente divide basicamente em duas fases, interfase e divisão celular. O que é interfase? Interfase é o momento que precede a divisão. Na verdade, interfase ela está entre duas fases. É a fase que está entre dois momentos de divisão celular, tá? E a divisão é quando as células vão se dividir propriamente dito. Beleza? Esse ciclo a gente divide em G1, S, G2 e M. Tem também a G0, que ela é menos falada, não cai tanto no vestibular, mas essa fase G0 aqui, ela é uma fase de latência. Uma fase em que o metabolismo ele para totalmente, em que a célula entra nesse estado de latência, né? Geralmente é muito comum em células musculares e nervosas, para evitar que elas possam ser obstruídas ou alguma coisa do tipo, tá? Então ela entra nesse momento com uma forma de proteção ali, evitar que ela possa, enfim, se degenerar ou qualquer coisa do tipo, beleza? Então essa é a fase G0. E as outras fases, o que significa? Primeiramente, esse G vem de gap, tá? E gap significa intervalo. Então esses intervalos aqui, que correspondem ao maior tempo do ciclo celular, tá? O G1 e o G2 correspondem juntos ao maior tempo, maior parte da divisão do ciclo celular. Esse gap, intervalo, é o momento em que a célula não está se dividindo, não está, na verdade, não está se dividindo nem duplicando DNA e nada do tipo. É o momento em que ela está se preparando para poder realizar a divisão, tá? Então, o gap, o intervalo, é o momento em que a célula está lá de boa, digamos assim, né? É o momento em que ela está bem com ela mesma, ela está produzindo proteínas, está produzindo lipídios, está investindo nela mesma, digamos assim. Então, esse é o gap do intervalo, tá? Esse S vem de síntese. Síntese de quê? Síntese do DNA. E vocês sabem que síntese do DNA é replicação, né? Duplicação do DNA. É assim que o DNA é formado. Uma molécula do DNA se duplica formando duas outras moléculas de DNA, certo? Então, no momento você tem dois intervalos e entre esses dois intervalos tem uma fase de síntese do DNA, de duplicação ou replicação do DNA. Essa fase M aqui, esse M vem de mitose, mas a gente pode usar para meiose também, tá? Então, mitose ou meiose. Mitose ou meiose são fases da divisão celular. Então, esse M corresponde à divisão celular, certo? Então, separando melhor isso, a gente pode separar isso em interfase e divisão celular. A interfase, então, é esse momento entre as divisões, né? Esse momento que vai preceder a divisão celular. Essa interfase, então, tem a fase G1, que é o primeiro intervalo. Nessa fase G1, há muita síntese de proteínas. Por que há muita síntese de proteínas? Porque para duplicar o DNA não precisa de muitas proteínas, não precisa de helicase, não precisa de topoisomerase, girase, DNA polimerase, certo? Não precisa de DNA ligase, muitas enzimas. Então, para que ocorra essa duplicação, você vai precisar ter muitas proteínas. Então, nessa fase G1 é o momento em que a célula está produzindo muitas proteínas que vão atuar no processo de replicação e que vão também atuar no processo de divisão celular, tá bom? Então, a fase G1 é esse momento em que a célula está investindo nela mesma, produzindo muita proteína. Ela dura cerca de 9 horas, tá? Dura muito tempo. A fase S é a fase de síntese, ou seja, duplicação do DNA. É o momento em que a molécula de DNA ela se replica, ela forma duas. Lembrando que essa duplicação ela é semi-conservativa. Ela sempre vai ter uma fita parental sendo mantida ali, tá bem? Essa fase de duplicação, a replicação, ela dura cerca de 10 horas, ó, ok? A fase G2 é o segundo intervalo. Nesse segundo gap, a célula também vai estar investindo nela mesma, vai estar investindo no que agora? No seu crescimento. Então ela vai produzir muitos lipídios. Mas por que produzir lipídios significa investir no crescimento da célula? O que está delimitando a célula ali? É a membrana plasmática, certo? E a membrana plasmática ela é construída
majoritariamente de fosfolipídios. Então, no momento que você estimula a produção de lipídios, está se estimulando a produção desses lipídios para ir para a membrana e aumentar o volume da célula. Então, aqui na CG2 você tem um aumento do volume da célula, tá bom? Esse aumento do volume celular é importante por quê? Porque essa célula vai se dividir. Então, como essa célula vai se dividir, no momento em que ela se divide, você pensa que se a célula está desse tamanho, você divide isso em 2, ela vai diminuir de tamanho. Então, se o objetivo é você aumenta para quando você dividir em 2, ela estar do mesmo tamanho da inicial. Ok? Então, esse segundo gap ele dura cerca de 4 horas e meia. E a divisão celular? A divisão celular ela é representada pela fase M, tá? Essa fase M, ela representa a mitose e meiose, como eu falei com vocês, e ela representa a divisão tanto do núcleo quanto do citoplasma, tá? Então é o momento que uma célula forma 2, ou no final forma 4, como pode acontecer na meiose, ok? Ela vai durar cerca de 2 horas, tá? Aproximadamente. Então, vocês veem que a divisão celular ela é bem menos do que a intéfase. A intéfase é o maior momento do ciclo celular, certo? Gente, para ocorrer todo esse ciclo, pensa no ciclo de vida mesmo da célula, né? Precisa de muitos processos, são muitos processos ali. A gente faz uma síntese, né, resumindo esses 4, mas nesses 4 tem muita coisa acontecendo. Então, para que isso ocorra corretamente, para me assegurar que isso está ocorrendo de forma correta, que não está tendo nenhuma falha, tem os checkpoints. O que são os checkpoints? São os pontos de checagem do ciclo celular. Então, o checkpoint é o momento em que a célula vai ter, proteínas ali que vão estar parando o ciclo para verificar se está tudo ocorrendo corretamente. Mas para que eu preciso desse checkpoint? Pensem bem. Pensa que entre G1 e S, que é um checkpoint muito importante. G1, para passar para a fase S, significa que a partir daqui o DNA vai ser duplicado. E se esse DNA possuir algum tipo de mutação? Vai ser legal se esse DNA ele for duplicado com um tipo de mutação ali? Que a mutação é um evento aleatório, né, que ocorre por acaso, e que ela pode ser tanto boa quanto prejudicial. Vocês verão isso na aula de mutação. Mas no natural, vai ser bom para a célula replicar um DNA com mutação que pode ser prejudicial? Não. Então, para verificar se está tudo certo ali, se ela pode realmente seguir para essa fase, se pode seguir para essa fase, tem os checkpoints, que são os pontos de checagem, tá? E aí, vai ter checkpoint para ir da fase G1 para a fase S, da fase G2 para a fase M, e na própria fase M tem checkpoints também. Então tem 3 principais pontos de parada, tá? Tem um ponto de parada aí, esse ponto de checagem é ponto de parada também, entre G1 e S, para verificar se o DNA pode ser replicado, entre G2 e M, para verificar se a célula pode seguir para a divisão, e na própria fase M, para verificar se realmente aquela célula pode ser dividida, tá bem? E esse ponto de checagem, ele é coordenado, né, por um complexo proteico também, que são as CDKs. O que é uma CDK? É uma quinase dependente de ciclina, tá? O que é uma quinase? Quinase são aquelas enzimas que vão estar atuando ali com processos de fosforilação, tá? Então elas podem estar adicionando um grupo fosfato para realizar uma reação ali, induzir algum processo de reação, que vocês verão melhor em bioquímica metabólica, tá? Então essa quinase que atua no ciclo celular, ela é dependente de uma ciclina, tá? Então ela é dependente da ciclina, né? deixar na forma cíclica, para que ela consiga atuar nos pontos de checagem, tá bem? Então, quando que essa quinase vai estar ativa para realizar o controle do ciclo celular? Quando ela está ligada a uma ciclina. Quando ela está desligada da ciclina, ela está inativa e aí não tem ponto de checagem. Então, se eu ativo uma proteína inibitória, uma proteína que impede que ciclina se ligue à quinase, eu vou deixá-la inativa, certo? Sim. E aí pode crescer tumor, pode acontecer todas as falhas do ciclo que a gente conhece, tá bem? Então, essa CDK, ela é importante, a quinase, na verdade, é importante estar ligada à ciclina para formar o complexo CDK, tá? Que é a quinase dependente de ciclina.
ok? E a partir disso tem o controle do ciclo. Quando a gente fala de controle do ciclo, tem várias proteínas envolvidas. Óbvio que assim, se fosse uma aula nível de graduação, eu precisaria falar de todas elas. Mas como é uma aula para o vestibular, não preciso falar detalhadamente de todas elas. Mas só para vocês saberem quais são. Nós temos a MCDK, a SCDK, a P53. A P53 é uma das mais importantes aqui. Por quê? Porque a P53 é uma proteína pró-apoptótica, tá? Então essa P53 ela vai estar induzindo o processo de apoptose. O que é apoptose mesmo? A apoptose é morte celular programada, é um suicídio celular. Então, se a P53 é ativada, a partir da ativação do gene TP53, o que significa isso? Significa que a célula provavelmente está com algum erro ali, tá? Ocorreu algum dano, pode ter ocorrido dano nesse momento do ciclo, e aí essa enzima vai ser ativada para induzir o processo de apoptose. Então aquela célula ocorreu algum dano, ocorreu algum erro, então ela vai precisar se suicidar, ok? Então essa P53 ela é muito importante. Tem a P21, a P27, tem a P16 também, e tem o APC que também é muito importante. O APC é o complexo promotor da anáfase. Lembra que eu falei com vocês que aqui na fase M também tinha um checkpoint? Então, esse checkpoint que tem aqui na fase M, ele ocorre graças ao APC, tá? O APC é o complexo promotor da anáfase. Na verdade, é um checkpoint que ocorre entre a metáfase e a anáfase, e ele vai dizer se a anáfase pode ocorrer. Mas, José, o que é metáfase e o que é anáfase? Eu vou explicar no próximo vídeo, que é quando eu falar de mitose. Metáfase e anáfase são fases da mitose, tá? A anáfase é a fase onde separa as cromátides, tá? E para ocorrer essa separação, precisa da atuação desse complexo promotor da anáfase, tá? Então guardem bem ele, que no próximo vídeo de mitose eu vou voltar a falar dele, e aí vocês lembrem que ele é muito importante para que o processo ocorra. E aí quando a gente fala da divisão celular, então tudo isso são os pontos necessários para que ocorra a divisão. Quando a gente fala da divisão propriamente dita, a gente pode dividir isso em mitose e meiose. O que é mitose? Mitose é a divisão, a principal diferença de mitose e meiose é que na mitose ocorre separação de cromátides irmãs. Gente, gravem isso, levem isso para o coração. Separação de cromátides irmãs. Sério, isso é uma coisa muito importante. O pessoal da graduação às vezes confunde muito. A principal diferença em termos de processo de mitose e meiose é que na mitose tem a separação dos cromátides irmãs. Ah, na meiose não tem? Então, tem também. Mas na verdade, na meiose, a meiose ela vai ser dividida em duas fases. Tem a meiose 1, que é reducional, e tem a meiose 2, que ela é equacional. O que significa ser reducional? Reducional significa que vai diminuir alguma coisa, e equacional vem de equação, significa que é igual a alguma coisa. Então, na mitose, uma célula 2N, que é uma célula diploide, que eu falei com vocês lá na aula de núcleo, né, de cromossomo e tudo mais, uma célula diploide se divide e forma duas outras diploides. Ou seja, as células filhas vão ser idênticas às células mãe. Então, em qual momento vai ocorrer mitose? Praticamente em todos os momentos praticamente todas as células do seu corpo. Então, se eu me cortei aqui, essas células que ficaram vão sofrer mitose para reconstruir esse tecido, tá bem? Para o meu cabelo crescer, as células vão sofrer mitose para poder realizar esse crescimento celular, tá? E muito mais assim. Então, toda vez que você pensar em crescimento celular, em crescimento e formação de coisas, é mitose, porque uma célula vai ser idêntica à outra. Faz sentido eu me cortar e as células que ficarem se dividirem e formarem células diferentes? Não, todas elas são células iguais, então elas têm que se dividir e formar células idênticas a ela, tá? Isso é mitose. E a meiose? A meiose, ela vai ter duas etapas. A primeira, que é a reducional, que é quando tem uma célula diploide formando duas haploides, e a segunda, que é equacional, quando essas haploides formam 4 haploides.
Aí está a diferença que eu falei com vocês, a principal diferença. Lembra que aqui separa cromátides irmãs? Ou seja, fica idêntico? Aqui, nessa segunda que é equacional, também separa cromátides irmãs. Tá? Mas na primeira que é reducional, não. Aqui vai ter a separação de cromossomos homólogos. Então, a diferença é que na meiose, que tem duas fases, a primeira fase dela separa cromossomos homólogos e não só cromátides. As cromátides elas só vão separadas na segunda fase da meiose. Essa é a principal diferença. Na mitose não tem separação de cromossomos homólogos, só tem separação de cromátides. Por isso é idêntico. Por isso as filhas vão ser idênticas à mãe. Porque você vê que quando separa cromátides fica idêntico, mas quando separa cromossomo não fica. Quando separa cromossomo, o que acontece? Reduz para metade. Então uma que era diploide forma duas haploides. Deu para entender? Então essa é a principal diferença entre mitose e meiose. Estou enfatizando isso porque isso é muito importante para o vestibular. Tá bem? E além disso, a meiose ela ainda pode ser dividida em três tipos. Tem a meiose inicial ou zigótica, tá? Essa meiose ocorre muito em fungos e em algumas algas. Essa meiose, vamos começar a partir desse ponto. O organismo adulto ele é haploide, ele vai sofrer mitose, então vai formar gametas haploides também. Como assim? Mas mitose não formava 2N? Aqui forma 2N porque a mãe é 2N, então as filhas vão ser 2N. Se aqui é N e sofre mitose, as filhas também vão ser N, certo? Porque são idênticas. Então esse adulto aqui é haploide, sofre mitose, gera gametas haploides também, tá certo? Ok? Aí o gameta vai sofrer fecundação, lembra que é assim que somos formados, né? Gameta masculino e gameta feminino. Sofre fecundação e forma o zigoto. Se sofreu fecundação, significa que você juntou uma célula haploide com outra célula haploide. E se juntou duas células haploides, forma o quê? Uma célula diploide. Então aqui forma o zigoto, que é diploide, tá? Através da fecundação. E esse zigoto, ele sofre meiose e forma um organismo adulto, que é haploide. Então o zigoto, ele vai sofrer meiose, né? Então esse 2N vai virar N e forma um organismo adulto, beleza? Então essa é a meiose inicial ou zigótica, porque é o zigoto quem vai sofrer a meiose, tá bem? Tem também a meiose intermediária ou espórica. Nessa meiose, vamos pegar aqui a parte do esporófito, tá? Ela ocorre muito em plantas e em algumas algas também. Assim, não vou detalhar o que são cada uma dessas estruturas, porque vocês verão isso ainda com a Nath lá em botânica, tá? Principalmente botânica, mas ver um pouco zoologia também, essa parte, tá? Mas esse esporófito, que é o que contém os esporos, esporófito é uma estrutura que contém esporos e gametófito contém gametas, beleza? Esse esporófito, ele é diploide. Então, esse esporófito, ele vai sofrer meiose. Se ele sofre meiose, tem o quê? Tem redução ploidal. Então, como tem redução ploidal, vai formar esporos haploides, tá bem? Então, esse esporófito, que é diploide, ele sofre meiose e gera esporos haploides, tá? Esses esporos, eles podem se associar ao gametófito, que é haploide, e esse gametófito induz a liberação de gametas, que também é haploide, tá bem? E o gameta, novamente, fecunda um gameta com outro, haploide com haploide, forma o zigoto diploide. O zigoto se desenvolve em um esporófito, também diploide. Por isso ela é chamada de espórica. Por quê? Porque a meiose, quem sofre a meiose, é o esporófito para formar o esporo. Beleza, gente? A partir disso a gente já pode tirar uma conclusão importante. Que vocês entenderam quando que usa a mitose, na maioria dos processos do seu corpo. Na maioria dos processos do seu corpo, as células vão se dividir e formar células filhas idênticas. Mas e a meiose? Em qual momento eu preciso formar uma célula que é metade do número ploidal da mãe? Para formar gametas e esporos. Gametas e esporos são as células que são haploides do organismo. Tá? Então as nossas únicas células haploides são os gametas. E as outras células haploides que existem na biosfera são os esporos. Então, para formar gametas e esporos, precisa acontecer meiose, tá bem? E a última meiose é a meiose final ou gamética. Nessa meiose, o organismo adulto, que é diploide, esse aqui é o que ocorre com animais, tá, com a gente?
O organismo adulto que é diploide, ele sofre o quê? Ele sofre meiose para formar gametas. Então, para a gente formar espermatozoide e ovócito, tem processos de meiose e aí forma esse gameta haploide, tá? Por isso que ela é meiose gamética, porque o organismo adulto que sofre a meiose para formar o gameta. E esses gametas sofrem fecundação, tá? Um junta com o outro, formando o zigoto diploide. Esse zigoto cresce e forma um organismo adulto também diploide, tá? Essa é a meiose final gamética. Gente, isso daqui foi só uma introdução, já é bastante coisa, mas é só uma introdução. Eu gosto bastante dessa aula, eu acho que é uma aula que dá para discutir bastante conceitos importantes, tá? Mas eu vou finalizar aqui agora e assista o próximo vídeo que vai ser de mitose, tá? Então a gente vai começar a falar da divisão celular e a primeira que a gente vai falar vai ser da mitose, beleza?